Primeiramente, a paz de Deus a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, existe um texto que muitos dentro da congregação cristã no Brasil, alguns até têm dúvida quando alguém pergunta a respeito do nosso batismo. Hoje já existe outras igrejas que estão se adaptando a crer nesse batismo. Por que a congregação cristã do Brasil batiza? O batismo é feito em menção e é batizado primeiro em nome de Jesus Cristo e depois em nome do Pai e do Espírito Santo. Irmãos, isso é um fato específico que muitos, ainda que se fosse nós estudar pela Bíblia e entender o que está escrito nas Escrituras, podia até não compreender o que está escrito. Mas hoje, já há tempo, eu tenho buscado essa dúvida para tirar algumas vezes, em alguns outros estudos, ou a mesma vez em missão da obra de Deus, e cujo nós temos buscado essa parte. Mas, irmãos, vou deixar bem claro que não estou aqui para criticar a denominação evangélica que você serve, não estou aqui para criticar a placa da tua igreja. Estou aqui, irmãos, para deixar bem claro, não só para aqueles que são de outras igrejas, outra denominação, mas até mesmo para nós que servimos a Deus na congregação cristã no Brasil e as demais igrejas que seguem a mesma doutrina. Irmãos, vamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. É por aqui que nós vamos começar a dar essa explicação bem clara. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas espero que recebam no nome do Senhor Jesus. E aqui diz aqui, e então falando 24 do 36, então falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse, por que estáis perturbados? E por que estáis pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes, eu tenho, bendito seja Deus. E disse-lhe isso, mostrou-lhe-se as suas mãos e seus pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria que estado maravilhado, disse-lhe, tendes aí alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram-lhe uma parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele se tomou e comeu diante deles. E disse-lhe, são estas palavras que eu vos disse ainda estando convosco, que convinha que o Cristo cumprisse tudo o que de mim estava escrito, bendito, na lei de Moisés e dos profetas e do Salmo. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhe, assim está escrito, que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome ressuscitasse dos mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois testemunhas, bendito a Deus. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, e ficai por entre a cidade de Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Então, irmãos, aqui é o último dos evangelhos que fala sobre o batismo. Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos e Evangelho de São Lucas. É um dos evangelhos que fala como se devia ser pregado o evangelho na terra. Então, irmãos, aqui está uma dúvida. Agora nós vamos aqui, irmão. Quem é Cristo? Senão Jesus. Então, se o próprio Senhor, ele falou, vai fazer tudo em meu nome. Tudo em meu nome. O Cristo, quem é o Cristo? Ele diz assim, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, que em seu nome fosse pregado o arrependimento, a remissão dos pecados. Irmãos, aí nós tenhamos uma dúvida ainda daquilo que o Senhor
explicou nessa parte, o Senhor foi bem claro nessa palavra. Espantaram eles achando que era um fantasma. Mas o Senhor se apresentou a ele e falou: por acaso um espírito tem carne e osso? Então o Senhor, antes de subir ao céu, o Senhor veio a eles, veio no Evangelho de São Mateus escreveu, o Evangelho de São Mateus, São Marcos escreveu, mas aqui, juntando os 3 evangelhos, nós vamos ter a resposta final daquilo que muitos têm dúvida. Mas, irmão, vamos relatar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a primeira parte que nós vamos entrar a respeito das primeiras conversões. Irmãos, e aqui o Senhor diz aqui, ó, depois que o Pedro pregou aquela pregação, que converteram mais de 3.000 almas, que foi a primeira vez que houve uma conversão depois da morte de Cristo, foi quando o Senhor falou para eles: não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então o Senhor falou para os apóstolos que não era para eles se ausentar, porque ali Deus começaria uma obra na terra através deles. Eles seriam os primitivos, bendito seja Deus, os primeiros cristãos, os primeiros a receber a promessa. Até então, nenhum deles tinha recebido a promessa, mas todos tinham sido batizados já por Jesus Cristo. Santo é o Senhor, porque o Senhor Jesus, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, e todos nós, quando somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Mas a promessa de Deus prometida lá no livro de Joel, onde fala que as crianças, os velhos, os mancebos teriam visão, teriam sonho, revelação, isso ia se cumprir aqui, bendito seja Deus. E como diz lá em Ezequiel 37, levantou-se um grande exército que estavam mortos e faltava nele o Espírito. E o Senhor mandou Ezequiel profetizar o Espírito, e quando profetizou o Espírito, houve um estrondo dos 4 cantos da terra e entrou neles, e ali começaram a falar na língua de Deus. Então, irmãos, está aqui, bendito seja Deus, no Atos dos Apóstolos, e ouvindo eles, vamos ver as primeiras conversões, Atos dos Apóstolos, versículo 2, capítulo 2, versículo 37, ainda assim: ouvindo eles isso, compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? É uma pergunta. E Pedro lhe disse: arrependei-vos, e cada um vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo só se recebe pelo batismo. Então, aí fala bem claro aqui, ó. Aí fala aqui, ó, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Então, se nós pegar o que é o dom do Espírito Santo, irmão? O dom do Espírito Santo, nós vamos lá na epístola, a epístola do apóstolo São João, e 1 São João, bendito seja Deus, glória ao Senhor Jesus, para não ter dúvida nenhuma daquilo que nós estamos falando. Ó, aqui, ó. E a fé em Jesus, as suas consequências. Ó, quer ver? Nós vamos aqui, onde fala do que porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem o que venceu o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo é o Filho de Deus? Está na epístola 5 do primeira epístola de João, onde fala: e este é aquele que veio por água e por sangue, isso é Jesus Cristo, e não só por água, mas também por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque são as 3 coisas são os 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um só. Então, o Pai, quem é o Pai? É Deus, bendito seja Deus. É Deus, Deus é o Pai. Quem é a Palavra? A palavra é o próprio Filho de Deus, santo é o Senhor. E o Espírito Santo é a união dos 3, Então, irmãos, Jesus testificou, então é Ele que testifica nós diante de Deus. E se nós descer mais embaixo,
Bendito seja Deus. Vamos ver as 3 coisas que testificam na terra. É o Espírito, a água e o sangue. Essas 3 concordam num. Por que o Espírito? Porque pelo Espírito Santo que nós sentimos o chamado de Deus. O chamado de Deus vem através do Espírito Santo. O Espírito de Deus entra em nós e aparta o mais de nós e nos chama. Mas passamos pelas águas. A água é o que rime nossos pecados, mas o que purifica nós os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Então está aqui, irmãos, para aqueles que tenham dúvida daquilo que é pregado e anunciado dentro na doutrina santa do céu. Porque se nós for aqui buscar mais um pouco, mais para frente, bendito seja Deus, nós vamos lá em São Mateus 28, aonde fala que o Senhor falou para ele, isso aqui, ó, diz aqui, ó, e chegou Jesus e falou a ele, no capítulo 28, dando-me o poder no céu e na terra, portanto, ir e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que em nome do Pai, irmão? Em nome do Pai, em nome do Pai, quem é o Pai? É Deus. Em nome do Filho, quem é o Filho? É Jesus Cristo. Mas se alguém, tipo assim, batiza, recebe um batismo, não estou dizendo que está errado, mas é o que está escrito aqui na Bíblia, aqui sagrada. E nós temos que ensinar o que está escrito dentro da Bíblia sagrada. Porque se tiver que falar em nome do Pai, em nome de quem? Em nome de Deus. Em nome do Filho, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Então tinha que ser batizado assim. Quando um pastor, um bispo, batiza uma alma, ele fala assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está batizando errado. Porque se ele tem que falar em nome do Pai, em nome do Filho e Espírito Santo, ele tinha que dizer assim, eu te batizo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador, é o Espírito de Deus. Então, isso foi uma teologia para confundir os sábios e para tirar o entendimento daqueles que querem tanto entendimento, inventores de doutrina, inventores de ensinamento. Isso há muitos séculos vem fazendo assim. Mas Deus revelou a um homem como tinha que ser realizado o batismo. E esse homem, pela revelação de Deus, Deus mostrou para ele que cresceria com uma grande multidão, criaria raízes essa obra. E essa obra nasceu em 1910 no nosso Brasil, bendito seja Deus. Veio de Olhos, Califórnia, bendito seja Deus, aonde começou essa obra numa revelação, aonde Deus revelou ao servo de Deus, o irmão Luiz Franciscon e mais alguns irmãos, porque não foi só para ele, Deus mostrou para ele orou com o servo de Deus e Deus confirmou. Então está aqui o entendimento, bendito seja Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse aqui, ele deixou bem claro na sua palavra, ele falou bem claro que tudo tem que se fazer no nome dele. O arrependimento dos pecados, bendito seja Deus, arrependei vós os vossos pecados. E diz aqui, ó, em nome de Cristo, que disse aqui, assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e que em seu nome se pregasse o arrependimento e também a remissão dos pecados. O que é o arrependimento? É o Evangelho de Cristo, é a libertação da alma, é o Espírito Santo manifestando através do evangelista. E o que é a remissão? Seja lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque está escrito no livro de Apocalipse, todos aqueles que foram achados, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro a não ser Senhor Jesus? Como está escrito em 53 de Isaías, aonde explica bem claro que como um cordeiro foi levado a matadouro e não abriu a sua boca. Então ele é o Cordeiro que diz lá em Apocalipse. Então, irmãos, está aqui a dúvida para todos aqueles que tentarem entender. Deus deu a graça, por graça e misericórdia de Deus. Eu estive no estado do Rio Grande do Sul, depois de um culto de evangelização, um moço chegou para mim e me fez essa mesma pergunta, e Deus deu de responder para ele. Ele era de uma outra denominação, estava afastado, obedeceu a Deus,
Porque o próprio Senhor Paulo, os apóstolos, quando chegou aqueles discípulos de João e perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo, eles nem conheciam e nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E ali eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos também. Então, irmãos, nós temos que ter o discernimento que a palavra de Deus ela tem que ser pregada dentro das Escrituras, não pode ser pregada fora da Escritura, porque esse livro, irmão, sagrado, ele é uma chave para a salvação, ele é uma chave para a vida eterna. Aqui dentro tu encontrarás tudo aquilo que você precisa para encontrar o verdadeiro caminho. Não estou dizendo assim, não, mas quer dizer então que eu tenho que ir para Cristã do Brasil. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que você tem que ir para dentro desse livro. Porque aqui tu encontrarás a vida eterna, aqui tu encontrarás a salvação. Aqui é a palavra de Deus, aqui não mente, aqui fala a verdade. Através daqui você vai encontrar o verdadeiro caminho. Aí você vai, visita a igreja, examina a doutrina e veja se na doutrina tem verdade. Porque o Senhor ele não é espírito de confusão, não é espírito de contenda. Diz que a palavra de Deus que o Senhor é manso e humilde de coração. O Senhor não está em badeleiro, o Senhor não está em bagunça, em pulação, em agitação, em gritaria, não. Porque se tivesse, quando Elias estava dentro da caverna, bendito seja Deus, Elias estava dentro da caverna, o Senhor tinha aparecido através do terremoto, o Senhor tinha aparecido através do fogo, da tempestade, mas o Senhor não apareceu através de nada disso. O Senhor apareceu através de uma voz mansa e suave, meiga e serena. Bendito seja Deus. O Senhor nunca precisou fazer bagunça, pulação, gritaria para poder fazer uma libertação na vida de alguém. Quando aquele povo, quando o Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém, aquele povo que o Senhor ia entrando montado numa jumenta, o povo dava glória a Deus, hosana às alturas. Os judeus, os fariseus disse, manda que esse povo se cale. O Senhor disse, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. É porque é chamado o povo do glória, mas é o povo que já creu no Senhor, é o povo que já crê na verdade, na justiça de Deus, bendito seja Deus. Mas, irmãos, está aqui porque o povo de Israel estava esperando um rei que governasse, que tirasse da mão da servidão dos romanos, porque há muito tempo, desde a Babilônia, Israel nunca mais se tornou livre da servidão, mas eles queriam um rei homem, um rei que assentasse no trono, e o Senhor não veio para reinar aqui na terra, o Senhor não veio para trazer nenhum reino nesse mundo, o Senhor veio para trazer a salvação e preparar um reino eterno, como está escrito na palavra de Deus, que está criado desde a fundação do século. Ele diz, não turbe vosso coração, crede em Deus, que na casa de meu pai há muita morada. Eu vou lá preparar vós lugar, porque esse lugar já está preparado. Então, obedeceis o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira doutrina, a verdadeira sã doutrina, o verdadeiro caminho, é o caminho do amor, o caminho da misericórdia, porque depois que nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, não devemos voltar ao velho homem, devemos seguir sempre em frente na humilhação. Não somos nenhum homem e mulher perfeito, somos fracos e erramos, somos frágeis, mas o Senhor falou pela boca de Paulo, quando estou fraco, aí que estou forte, porque é Cristo que me fortalece. Glória ao Senhor Jesus. Mas o que nós queremos passar na noite desse dia é a respeito do que o Senhor Jesus passou de verdade. Se nós juntar o final do Evangelho de São Mateus, o final do Evangelho de São Marcos e o final do Evangelho de São Lucas, nós vamos conseguir concluir o que Pedro pregou ali naquela pregação da conversão das 3.000 almas. E quando ele falou que devia o homem fazer para se arrepender, que fala do arrependimento, que deve, varões irmãos, deve vós se arrepender e serem batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados e recebeis o Espírito Santo. Por quê? Jesus é o nome homem. Se nós for pegar pelo hebraico, vamos ver que Jesus não se fala Jesus, fala Yeshua, Hamashé. Por quê? É Jesus, o Messias, porque é o que os israelitas esperam. Eles esperam o Messias Salvador, o que viria para salvar eles da servidão. Mas Jesus já veio, e eles o desprezaram e crucificaram.
Agora o que nós espera é a volta do Filho de Deus, mas não mais como Jesus, como muitos pregam, mas não como Jesus, mas como Cristo, o Deus eterno, aquele, bendito seja Deus, que virá como juiz para julgar as nações. Então não espera você, bendito seja Deus, que alguém vai acender uma vela e você vai ser salvo. Ou se você vai arrepender na última hora, você vai ser salvo. Se você vai cuidar do caminho aonde você anda, cuidar da doutrina e cuidar do pão que você come. O pão pode estar contaminado, a água pode estar envenenada. Então, vá pelo que está escrito nas Escrituras. O Senhor Jesus disse, bem claro para que todos pudessem ter. E disse-lhe essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo de mim que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Porque Moisés falou da serpente lá no deserto, que foi enrolada num pedaço de metal. O Senhor falou através de Elias, através dos profetas, bendito seja Deus, de um homem puro que viria na terra, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O Senhor falou através de salmo, porque o salmo de Davi, alguns salmos fala da igreja, alguns salmos fala da vinda do Filho de Deus, porque o próprio Davi disse, eis que o meu Senhor me assentará no meu trono, bendito seja Deus. Mas não se falava de um trono terrestre, o trono dele está no céu e governa sobre todas as nações, porque se ele assentasse somente sobre o trono de Israel, ele ia governar somente Israel, mas o Senhor lhe assentou sobre um trono eterno, um trono no céu, onde ele governa toda a terra, toda a criação, toda a criatura, todo homem, toda mulher, toda criança, todo animal, toda planta, todos os répteis, tudo está sendo governado por Deus, porque a ele foi dado o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Foi dado a ele porque ele venceu a maior vitória de nosso Deus e do Filho de Deus, foi vencer a morte na cruz. Porque Satanás achava que tinha vencido Jesus. Quando ele respirou e suspirou, entregou seu espírito. Mas ali foi a maior derrota do inimigo, porque ali o Senhor estava vencendo o que ele queria que o Senhor fosse derrotado, porque no princípio da vida de Jesus, depois do batismo, ele ofereceu dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E outra maneira disse assim, se tu é o Filho de Deus, saltar daqui em cima e mandar ao anjo, ofereceu os reinos da terra, as nações, mas o Senhor não veio para reger sobre poder terrestre, sobre a anarquia desse mundo. O Senhor veio para reger sobre todo o universo que é a criação de Deus, porque nós estamos no universo, e o universo é regido por Deus, não por Satanás. Ele pode ter algum regimento aqui embaixo na terra, onde ele rege o pecado, a mentira, mas tudo isso já está condenado. Mas o que Jesus rege é todo o universo, está sendo regido por Deus e por Jesus Cristo, e ele virá como juiz sobre todas as nações, sobre todo o universo, para reger e julgar tudo quanto é alma e quanto é vida, será julgado por ele. Então, tendo uma coisa que foi dado a ele esse poder, então somente por Jesus Cristo que poderemos ser salvos, começando pelo batismo de submergão sobre as águas, imersão das águas. Temos que ser batizados no nome de Jesus Cristo. O ancião, o cooperador, o diácono, o pastor, o presbítero, ele não tem poder algum sobre a alma. A alma é Cristo que perdoa, mas é Deus que testifica, porque Cristo ofereceu-se a sacrifício. Porque matava um cordeiro e expiava o sangue no povo, mas era Deus que perdoava o povo de Israel por aquele sangue de cordeiro inocente. Jesus veio oferecer a si mesmo seu sangue para nós testificar, e todo aquele que se arrepender e obedecer a sua palavra seria salvo. Mas quem perdoa é Deus que perdoa. Jesus nos liga a Deus. Mas para nós entrar no céu, nós temos que guardar sua palavra e ser fiel até a morte e ser obediente a Deus em toda a sua doutrina e todos os seus mandamentos. Porque o Senhor fala assim, amará a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Porque se nós amar a Deus, nós não cometeremos pecado. Se nós amar o nosso próximo, não trairemos, não enganaremos, não mentiremos ao nosso semelhante.
Bendito. Por isso diz a palavra: se conheceis a verdade vos libertará. Então está aí, irmãos, esse vídeo narrado pelo esse fraco servo de Deus, irmão José de Sorocaba. Bendito seja Deus. Estou aqui, senti na alma de gravar, de passar essa mensagem a todos vós, que recebam no nome do Senhor Jesus. E não tenha dúvida, qualquer dúvida, irmão, começa ali pelo livro de São Lucas, capítulo 24, do verso 36 em diante, até o 49. Ali você vai buscar o discernimento de Deus, Deus vai abrir a sua mente, e se você está em dúvida de obedecer a palavra de Deus, se você, bendito seja Deus, fez um concerto com o homem e agora quer fazer um concerto com Deus, não tenha dúvida, porque está aqui a verdade. Muitos criticam a doutrina, muitos criticam os nossos ensinamentos, muitos acham que nós não temos que aceitar o de fora. Como podemos aceitar o que foi feito errado? Como podemos aceitar o que não está dentro da palavra de Deus? Então nós temos que estar enquadrado. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ele enviou só um Espírito Santo. Ele enviou os Espíritos Santos. Ele enviou o Espírito Consolador para consolar nossas almas. E só recebemos esse Espírito Santo através de obedecer a palavra de Deus e andar no seu caminho e guardar os seus estatutos. Bendito seja Deus. Os demais espíritos é o que estão em fora, mentindo, enganando, lubriando os homens na terra. Bendito. O mesmo que enganou Adão, o mesmo que enganou Eva, o mesmo que enganou Caim, enganou tantos outros lá atrás. Bendito a Deus, está ilubriando, usando do que é de Deus para enganar o mundo, enganar as almas. Mas não sejais enganados jamais, porque o Senhor não nos deixa ser enganado. Bendito seja Deus. A paz de Deus a todos, que todos tenham uma ótima noite abençoada e um final de semana.